Aleluia. Bom dia, irmãos. Alegria poder estar junto. Privilégio. Coisa boa, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Amém? Quero te dizer que nesse dia, estamos no dia 28 de maio, esse mês ele é um mês especial para a nossa congregação. Alguns aqui estão há mais tempo na congregação, outros estão visitando, como foram saudados aí minutos atrás. Mas esse mês ele é um mês especial para a parte do corpo de Cristo, a parte da noiva que reúne aqui junto. E nos próximos minutos a gente vai juntos entender o porquê disso. Oramos mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. E nesse momento nós colocamos mais uma vez cada vida, cada coração diante de Ti, pedindo que Tu ministres, que Tu fales, que a Tua palavra seja depositada e venha a dar muito fruto para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. No ano de 2013, 10 anos atrás, a congregação se reuniu numa outra rua. Alguns aqui já começam a lembrar, Rua Monteiro Lobato, e celebrou os 40 anos do nascimento da congregação. Quantos estavam lá? Fazer uma consulta aqui rapidinho. Alguns sei que estavam, uma boa parte aí, quase metade dos que estão aqui estavam lá há quase 10 anos atrás. E a Ana e eu tivemos o privilégio de estar lá também, na época recém-casadinhos, os Pitoco ainda não tinham chego, nenhum deles. E nesse dia os nossos queridos Moisés e Erasmo, que aqueles que levantaram a mão conhecem, e eu acredito que outros que também não tiveram naquela noite, mas também conhecem, pastores amados nessa casa, nessa congregação, Moisés e Erasmo enfatizaram a dependência do Espírito Santo. Foi a celebração dos 40 anos, 2013. E hoje nós estamos em 2023. Passaram-se quase 10 anos completos dessa celebração na Monteiro, e nesse mês de maio, que ainda estamos nele, fecha 50 anos do nascimento da congregação. Aleluia. O Senhor é glorificado. 50 anos do mover do Espírito, que deu origem, fez um santo rebuliço em Porto Alegre, mas não ficou retido aqui. Há 50 anos, irmãos, numa reunião histórica, uma irmã que o Moisés mencionava, chamada Silvia Torres. Quando Moisés compartilhava o início da nossa história, ele citava esse trecho, mencionava algumas vezes o nome dela. Essa irmã, Silvia Torres, ela fez 3 perguntas que foram o estopim para o mover de Deus que fez depois nascer a nossa congregação. Santas perguntas. Essa irmã perguntou: temos o poder do Espírito Santo? Havia todo um contexto, na época Moisés e Erasmo estavam dentro de um contexto metodista, e eles estavam numa reunião onde essa irmã perguntou: temos o poder do Espírito Santo? Primeira pergunta. A segunda pergunta que essa irmã fez: devemos buscar este poder? E a terceira pergunta, prática e preciosa: quando o faremos? E essas santas perguntas, essa santa inconformidade, levou os irmãos a marcarem, então, uma reunião de oração. Ali foi um momento que Deus usou, um gatilho, um estopim. E nessa reunião de oração, os irmãos começaram a clamar intensamente por uma renovação espiritual, em busca do enchimento do Espírito Santo. Em julho desse mesmo ano, 1973, Moisés foi batizado no Espírito Santo. Um mês depois, mês seguinte, em agosto de 1973, Erasmo, durante uma madrugada, caminhando no templo da Wesley, foi batizado no Espírito Santo. Aleluia. O nosso Deus, Ele ouve a oração. O nosso Deus, Ele responde a oração. Amém? E essas foram orações feitas segundo a sua vontade. Então é certo que Ele ouve e Ele atende. E Ele atendeu.
atendeu, batizou Moisés, e isso transformou a vida e o ministério, o serviço daquele homem. Ele batizou Erasmo, isso também transformou aquele precioso ancião. Mas essa resposta dos céus, ela não ficou restrita aos dois, mas ela se espalhou com muito fruto e glória para Deus. Amém? Parte desse fruto está aqui. Parte desse fruto está aqui. Porque essa vida, ela foi fluindo, ela foi sendo compartilhada, ela foi sendo espalhada em Porto Alegre, pelo interior do estado, pelos estados do Brasil e Brasil afora. Irmãos, hoje o foco não vai ser a linda continuidade dessa história que avançou as décadas, conquistou e transformou os corações, saiu de Porto Alegre para Brasil e mundo e ainda hoje aqui nos une. Apesar de ser linda a continuidade e os frutos dessa história, hoje não é a ênfase nessa ministração, mas eu quero reforçar que há no meu coração gratidão e muita valorização pelo passado dessa congregação. Honra a tantos irmãos preciosos, os que foram mencionados e muitos outros não mencionados, parte deles que ainda hoje seguem nos servindo aqui na congregação, irmãos preciosíssimos, irmãs de valor. Eu valorizo como a nossa congregação tem sido mantida por décadas. Irmãos, é muita glória para Deus. Isso é glória para o Senhor. Pela fidelidade, pela santidade, pela integridade. Nós somos testemunhas disso. Mas essa glória ela não fica num salão ou mesmo para pessoas. É uma glória aquele que é digno de receber. E o Senhor tem recebido glória ao longo de décadas. Amém? E especialmente uma gratidão e uma alegria pelo amor genuíno e verdadeiro. Um amor que transborda entre os irmãos, numa vida em comunidade genuína, verdadeira, onde há interesse pelo outro, onde há serviço quando os outros não vêm. Um serviço que é feito com discrição, um amor com abnegação, uma entrega que não vai para o YouTube ou para o Instagram, mas vai direto, depositada, onde a traça não alcança, onde o ladrão não rouba, amém? Ao amor genuíno, isso é inestimável, mas é eterno, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então nós temos recebido algo direto do trono, e esse precioso tesouro, ele tem sido mantido por décadas, e isso rende glórias a Deus. Então há no meu coração honra, valorização, com relação ao que nós já vivenciamos como congregação, e apesar de ser glorioso, tudo que passou nesses 50 anos, e os seus frutos, o foco hoje não será esse. Eu comecei a pensar nos 50 anos da congregação, algumas semanas atrás, quando estava lendo Levítico. Eu quero convidar os irmãos a abrir no capítulo 25 de Levítico. Nós vamos ler poucos versículos juntos aqui. Um trecho de Levítico que fala sobre o ano do jubileu. Nós vamos começar versículo 8, o capítulo 25 de Levítico. A palavra de Deus diz assim, Levítico 25, 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Até aqui. O que acontecia no ano do jubileu? Acredito que todos aqui não nasceram em Israel. Tem alguém que nasceu em Israel aí? Levanta a mão. Não, então nenhum de nós nasceu em Israel.
essa prática aqui e a mesma cultura judaica não é algo que é tão comum para nós, mas está nas Escrituras, fez parte da história de Israel, um povo escolhido por Deus para ser um megafone de Deus para as nações. E o que acontecia no ano do jubileu? Haviam 3 coisas: proclamação de liberdade na terra a todos os seus moradores, liberdade. Depois, um retorno de cada um à sua família, segundo ponto. E o terceiro, um retorno de cada um à sua possessão. 3 coisas que aconteciam no jubileu. A ideia não é nós fazermos um estudo aqui sobre esse ano, mas entendermos um pouco, e ele tem muita relação com a palavra de hoje. Os anos eles eram divididos em grupos de 7 anos, sendo que o 7º ano era chamado de sabático. Então, cada 7 anos tinha um ano que era chamado sabático. Depois de 7 ciclos de 7 anos, aqueles que gostam de matemática, né, decorar a tabuada 7 vezes 7, né? Então, depois de 49 anos, o próximo ano, o ano que vinha na sequência, o ano 50, era consagrado o ano do jubileu. Mas nesse ano, no ano jubileu, acontecia algo diferente. Além do perdão das dívidas e da libertação dos escravos, que já ocorria a cada 7 anos, a cada ano sabático, isso já acontecia. Tinha algo que só acontecia no ano do jubileu. No ano do jubileu, todas as terras, exceto as terras dentro das cidades muradas, elas voltavam às famílias a que tinham sido originalmente atribuídas. Isso só acontecia no ano do jubileu. Então, havia no ano do jubileu uma recuperação das terras originais. E a carga da palavra de hoje tem muita relação com esse ponto específico, aplicado ao nosso contexto. E eu não estou falando aqui de terrenos físicos, propriedades físicas, né? Tem irmão que está lembrando do IPTU daqui a pouco, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de terrenos espirituais. Amém? Nós estamos dentro de um novo contexto, fazemos parte da nova aliança. E eu não estou trazendo aqui um rito judaico ou mesmo um contexto, né, que era sombra de algo que nós fomos chamados a viver em plenitude. Amém? Mas existe uma importância, um contexto, na realidade, dentro do ano jubileu, quando fecham-se 50 anos, que não existe em outros momentos, no contexto da palavra, que é a oportunidade da recuperação de terrenos, os terrenos originais serem retomados. E dentro desse contexto, né, eu quero perguntar, né, tu concordas comigo que em 50 anos muita coisa muda? É ou não é? Como que a gente pode encontrar o terreno? Tu imagina tu deixar um terreno, né, daí o mato vai crescendo, se tu não cuida daquele terreno, né, os pássaros passam por cima, semeiam sementes, árvores crescem em 50 anos, tu pode ter uma árvore gigante que cresceu em 50 anos, esse terreno ele pode estar bem diferente com o passar do tempo. Como conhecer os seus limites? Como identificar um terreno 50 anos depois? E há um texto, vocês não precisam abrir, em Provérbios 22, 28, que diz: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. E aqui a gente começa a conectar o ano do jubileu, uma oportunidade que há nesse ano, com o nosso contexto de congregação. Carinhosamente, nós nos referimos a Moisés e Erasmo como pais nessa congregação. É ou não é? São pais espirituais de alguns que estão aqui, são avós espirituais de outros que estão aqui, e eles de fato são pais espirituais, já estão na glória, já foram promovidos, mas muitos anos serviram e geraram muito do que nós vivemos enquanto congregação. Suzy está aqui hoje conosco, ela é filha duplamente, né, naturalmente de Erasmo, né, e Gelsa, mas também espiritualmente. Então, os nossos pais pagaram um alto preço, literalmente, saindo de onde estavam, né, abrindo mão, dando passos de fé e permanecendo em fé e dependência do Espírito, e nós somos fruto,
fruto desses e outros homens que disseram sim ao Senhor, independente do custo que isso teria. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Então, considerando então esse texto, eu pergunto, quais foram os marcos que eles colocaram lá no início, na nossa congregação, cujo mover do Espírito, nesse mês, completa 50 anos? Quais foram os marcos espirituais do nosso terreno original enquanto congregação? O que nos caracterizava lá no início? Passaram-se 50 anos, muita coisa muda, mas lá no início, se nós voltássemos e estivéssemos nas reuniões de oração lá na Wesley, nos encontros de jovens, onde no início o mover do Espírito entre nós estava começando uma obra linda que nos alcança até hoje. Quais eram os marcos? Aquele terreno, aquele espaço, ele era conhecido e reconhecido pelo quê? Bem, eu não estava lá na origem, né? Acho que é evidente. Mas eu consultei os universitários. Eu conheço a história e valorizo a nossa história e também, mais recentemente, fui atrás de irmãos que se converteram lá próximo, na origem desse mover de Deus. 1974, talvez 1975, um outro 1976. Irmãos se converteram há um tempo considerável e tiveram muito mais próximo. Eles viram esse terreno quando esse terreno estava sendo santamente inaugurado pelo Espírito Santo. E eu consultei eles, perguntei, e dentre os que eu conversei, 2 se converteram mais próximo do nascimento da nossa congregação, Asaf e Rogério. E o Rogério chegou em 1974, no segundo encontro da Wesley, ele e a Alzira, que também hoje já está na glória, Rogério e Alzira estavam lá, no segundo encontro na Wesley. Era um encontro de oração com aproximadamente 20 pessoas. E o Rogério me mencionou alguns pontos mais iniciais, marcos, que eu reparto hoje com os irmãos. O Rogério mencionou batismos no Espírito Santo. Uma marca desse início. O poder do Espírito Santo. Dons, o fruto. Então, vocês estão vendo, em todos esses tópicos aqui, que o Rogério mencionou, há o agir precioso, inestimável do Espírito Santo. Uma ênfase, era uma obra dele. Ele havia começado, ele havia batizado, ele estava guiando, ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem atrai, está atraindo e atraindo as pessoas, ministrando, né? Diz que no início a pessoa chegava na rodoviária, os taxistas sabiam para onde levar. Sabiam para onde levar. Irmãos, olha que tremendo, olha que precioso, um agir do Espírito, algo que transcendeu, foi além de um local e começou a alcançar vidas de uma forma diferenciada. Então, o Rogério me mencionou alguns marcos: batismo do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, dons, fruto, e esse livro aqui também, eu consultei ele, diz assim, uma abreviada história da igreja. É um material que anos atrás foi feito pelo Erasmo e pelo Telmo, com apoio também do Jimmy Demetrios. E esse é um material sobre a história da igreja, mas que ele tem uma parte que ele fala sobre a nossa história local. Mas, ao final, quem tem esse material, eu não sei se ele está disponível na nossa livraria, ou nem sei se ele é vendido, mas é um material que ele tem um trecho sobre a nossa história local, e lá, nesse livro, a respeito desse início, fala o seguinte: em pouco tempo, o templo ficou cheio de pessoas que buscavam salvação, curas, batismo no Espírito Santo, dons espirituais. O texto do livro também diz que muitos foram libertos de demônios, salvos, curados e cheios do Espírito. Também muitos começaram a ser batizados nas águas. Quantas experiências tremendas marcaram o início desse mover do Espírito. Aleluia. O Senhor estava fazendo algo, e Ele estava fazendo com poder.
Ele estava fazendo com poder. E isso vai se espalhando. O mundo, irmãos, carece de Jesus. Essa esperança que nós temos, o mundo não tem. A própria criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E nós, ao lembrarmos desse mover do Espírito, nós vemos uma manifestação poderosa do Espírito através dos filhos, curando, libertando, com salvação, com batismos, amém? Agora nós vamos conectar as coisas. Sendo 50 anos do nascimento da congregação, do mover do Espírito que gerou, porque a igreja, ela nasce do Espírito. Pentecostes, o nascimento da igreja, o Espírito vem, o início da igreja. Também entre nós houve o mover do Espírito lá no início. Então, sendo 50 anos do nascimento da congregação, sendo o ano do jubileu na nossa história, enquanto congregação, é tempo, irmãos, de nós resgatarmos terrenos espirituais. É tempo de nós resgatarmos terrenos espirituais. E, de novo, eu não falo de espaço físico, eu não falo de templos ou de locais de reunião. Eu estou falando de experiências que antes eram sobrenaturalmente normais, voltarem a serem normais no nosso meio. Amém? Irmãos, é tempo de nós recuperarmos terrenos que nos foram dados na origem, que nos pertencem pelo Espírito Santo, foram manifestos lá no início. Nós vimos que a nossa congregação nasceu no fogo, com salvações, com batismo no Espírito Santo, com curas, com libertações. O poder de Deus está na nossa origem, isso nos foi dado. E esses terrenos de poder fazem parte da nossa história. E profeticamente eu creio que é tempo de nós recuperarmos esses terrenos originais. Amém? É verdade que nós temos visto entre nós o Senhor Jesus salvando, curando, libertando, batizando. Nós temos visto isso, nesse salão inclusive, em retiros. O Senhor manifestando o seu poder, curando. Só dos últimos meses, daria para compartilhar diversos testemunhos preciosos de curas que o Senhor tem feito. É ou não é? Poderíamos e teríamos testemunhos, daria para abrir o microfone, começarmos a compartilhar. Isso já foi feito, inclusive, recentemente. O Senhor tem curado, tem salvado, tem batizado, mas há mais. Amém? Há mais, não somente na intensidade da manifestação do poder, como na frequência da manifestação do poder entre nós. Eu creio que é desejo do Senhor fazer mais. Ele é quem efetua o querer e o realizar, é Ele quem faz. Nós resgatarmos entre nós a manifestação do seu poder numa expressão mais intensa e mais frequente, como Moisés dizia, sobrenaturalmente natural. Não é pelo homem, pelo braço, não é por força nem violência, mas é pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita em nós. Ele já está dentro e veio para ficar, como o Rogério nos lembra. Mas nós podemos viver mais. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor, Ele não quer que nós venhamos a sobreviver nesse mundo. Perseverança é uma qualidade e algo digno, inclusive de ser resgatado nos dias atuais. Mas o Senhor, Ele não veio para que nós sobrevivêssemos, mas que nós vivêssemos uma vida abundante que é disponível por meio do Espírito Santo. Oh, Senhor Deus. Eu creio que Deus quer fazer isso. E me parece que esse ano é especial dentro desse aspecto. Um dos exemplos, teria outros. Nós temos um retiro para reunir toda a congregação no ano. É ou não é? Retiro de Páscoa. É um retiro que nós buscamos reunir a congregação como um todo. Depois nós temos retiro de jovens, adolescentes, crianças. Está rolando agora, literalmente, retiro de crianças. Então, parte delas não estão aqui. Mas nós temos um retiro no ano para reunir toda a congregação. É um retiro especial para nós, é ou não é? Eu gosto muito do retiro de Páscoa. Tu encontra irmãos que tu não vê sempre, e Grande Porto Alegre.
E há esse amor que nós estamos aqui conversando, é um amor verdadeiro. E quando a gente encontra aquele irmão que a gente ama e a gente não vê sempre, que coisa boa poder dar um abraço, né? É um amor que é verdadeiro. É muito bom o retiro de Páscoa aí. Nesse ano, 2023, Deus nos trouxe um irmão da Argentina chamado Luiz Lozardo. E o homem nos falou sobre poder. O homem enfatizou curas como eu nunca vi ser tão enfatizado em Porto Alegre. Nem o Torben, querido, quando veio, enfatizou tanto curas, porque o Torben falava também do Evangelho, também tem uma pegada de libertação, mas o que o Luiz, em 2023, na Sojipa, semanas atrás, enfatizou curas, foi impressionante. Dos turnos de ministração, a maioria se falou sobre isso, ele falou sobre poder. Irmãos, é tempo de nós resgatarmos terrenos espirituais que nos foram dados por direito, originalmente, e não somente recuperarmos esses terrenos, mas os expandirmos, amém? Então, o olhar aqui, sim, nós partimos olhando para algo que o Senhor já fez, mas o nosso olhar é para frente, para a obra que Ele ainda vai fazer, amém? Queria pedir para o Nick, os irmãos que cooperam aqui com o louvor, pudessem estar retornando. Há uma valorização, eu já abri o meu coração com relação à nossa história, e hoje eu estou falando aqui com honra, mas não com saudosismo. Eu honro e valorizo o que nós já vivemos. E foi muito precioso os frutos, a vida, a perseverança, mas ao dirigirmos um carro, nós damos uma breve olhada no retrovisor, antes de fazer uma manobra, nós vemos aquilo que está atrás, como se fosse um breve olhar no passado, mas a visão de quem dirige olha para frente. Amém? Se queremos avançar, a semelhança de quem dirige um carro, nós devemos olhar para frente. Normalmente nós olhamos no retrovisor enquanto dirigimos para dar ré, é ou não é? Mas se queremos avançar, o nosso olhar tem que estar no Senhor e naquilo que Ele quer fazer. Sensíveis ao Espírito Santo de Deus para o mover que Ele quer fazer hoje. Então, irmãos, eu não quero que ninguém me entenda errado, nem por 1 milímetro. Nem os que estão aqui, nem você que está assistindo essa gravação. A história, e a nossa história também, ela é digna, ela é preciosa e ela também é útil para o aprendizado. E eu amo muito a nossa congregação, muito. Os líderes, os irmãos, eu valorizo a nossa história. A gratidão no meu coração por isso. Isso tudo está lá. Mas também há uma santa inconformidade que diz, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. A igreja começou no fogo do Pentecostes, Atos 2. A nossa congregação começou no fogo e nós estamos preparando o altar, juntando as lenhas para que o fogo volte. Eu quero te convidar a ficarmos de pé. Irmãos, é tempo de um novo tempo. Isso está impresso aqui, antes de haver línguas e interpretação que também falaram de um novo tempo. Porque o Espírito de Deus confirma que há um novo tempo para nós. Isso não é palavra de homens ou de mulheres. Isso é uma palavra de Deus nos convidando, não é cobrança nem crítica. Muito menos acusação, quem sou eu? Mas há um convite do Espírito. Há um convite do Deus onipotente, que diz que há mais na sua presença. A plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. A sua destra é poderosa, a sua mão não está recolhida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O nosso Senhor é presente e Ele é poderoso para curar, para salvar, para libertar, para batizar no Espírito, para convencer do pecado, da justiça, do juízo, para levar as águas, para fazer separação como o Mar Vermelho fez e libertou o povo de Israel da opressão de Faraó. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir
as obras do diabo. É tempo de um novo tempo. E hoje, domingo, dia 28 de maio do ano de 2023, se comemora o dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, novamente, nós estamos aqui enfatizando a importância do poder. Em Atos 1, Jesus, já ressurreto, determinou que eles não se assentassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Jesus disse que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, um poder para testemunhar. E eles obedeceram e eles perseveraram, unânimes em oração. E o capítulo seguinte de Atos começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós precisamos disso de novo. Nós já fomos alcançados pelo Teu amor, ó Pai. Já somos filhos. E o Teu Filho nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual entramos. E nele estamos. Mas nós queremos nos achegar com intrepidez. Com intrepidez. A intrepidez daquele que é filho, que sabe que tem um lugar junto ao Pai. A intrepidez daquele que é filho, que sabe que é co-herdeiro com Cristo, de todas as bênçãos nas regiões celestiais. A intrepidez daquele que sabe que, apesar de pisar essa terra, o nosso lugar é que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Intrepidez daquele que sabe que é amado e que quer dar resposta a esse amor que nos amou primeiro. Irmãos, assim como em Atos, a igreja primitiva precisava de poder. O Senhor disse, adaptando as palavras, assim, não vão, até que do alto vocês recebam poder. Não vão. Esperem. Eles precisavam de algo que eles ainda não tinham. E muitos aqui já receberam, já se converteram, já foram batizados no Espírito. Mas de novo, o Senhor hoje nos convida, e dentro de um contexto tão especial que nos envolve, enquanto congregação, nesses 50 anos do mover que o Espírito começou, o Senhor nos convida, dizendo que há mais nele, há poder nele, poder para, no nome dele, as enfermidades serem vencidas, poder para, no nome dele, os espíritos malignos baterem em retirada, poder para, no nome dele, os mortos ressuscitarem. Há mais em Jesus. Há mais em Jesus. Mais do que nós temos vivido, apesar do glorioso Senhor. Há mais, há mais, há mais. E há mais para essa parte também da noiva de Cristo. Amém? Salmo 105, versículo 4 diz: buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. As Escrituras nos dizem para buscarmos o Senhor e o seu poder. Nós vamos recuperar esse terreno, amém? Um terreno original, um terreno que nos foi dado para a sua honra e glória. Então, com o exemplo dos antigos, nós vamos orar. Eu te convido a nós juntos orarmos. Para que o fogo venha, vamos preparar o altar. Amém. Aleluia, Senhor. Pai, nós te agradecemos por Jesus. Teres enviado o Filho que era único para que se tornasse o primeiro de muitos irmãos, do qual nós nos incluímos. Obrigado, Senhor Jesus, pela obra consumada na cruz, finalizada, não há o que acrescentar. Obrigado pela nova vida que temos em Ti,
E as tuas palavras que tu disse, tu veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Oh Senhor Jesus, nós queremos essa vida, numa medida maior do que já experimentamos. E com isso não há ingratidão pelo passado, não há ingratidão pelas experiências, muito menos pelo legado, mas há uma santa inconformidade que diz: eu quero mais. Eu quero mais do que há disponível naquele que é eterno, naquele que é todo poderoso, naquele que tudo podes fazer. Nós queremos mais de Ti em nós, mais de Ti sobre nós, mais de Ti através de nós, para que o mundo creia, Senhor, para que eles Te vejam em nós e Te vejam com poder, assim como Tu fostes ungido, e Tu andaste por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era contigo. Nós temos desfrutado da Tua presença, mas Te pedimos pela Tua glória, pelo manifestar do Teu poder, pelo manifestar da Tua glória nos encontros, nas casas, Senhor, nos retiros, Senhor. Oh, Senhor Deus, que cada um, Senhor, daqueles que já têm mais idade e experiência, aos mais novos, Senhor, adolescentes, jovens, nas crianças, que possamos Te representar melhor aonde estivermos, Te representarmos à altura que Tu és digno de ser representado, Jesus, com palavra e com poder, Senhor. Para a Tua honra e glória, oramos em nome de Jesus. Enche minha vida com Tua glória, mas enche minha vida com Tua glória, enche minha vida, enche minha vida, cada dia mais e mais com Tua glória. Enche a igreja com Tua glória. Enche a igreja com Tua glória. Creio que é um momento muito especial na presença do Senhor, não só para alguns de nós, mas para todos nós.
de recuperarmos esses marcos. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo? Sempre me lembro do Erasmo. Tem alguém que aqui ainda não foi batizado no Espírito Santo, não começou a transbordar com a manifestação da glória dele? Queremos orar por ti. É um primeiro marco. Ao mesmo tempo, o Senhor me lembrou de Abacuque, o profeta, dizendo que aviva o Senhor durante os anos a tua obra. Todos nós, sem exceção, precisamos ser avivados na presença do Senhor. Não há outro lugar para nós, daqueles que nasceram no fogo, do que permanecer no meio do fogo do Espírito Santo. Quem Deus tocou aqui, e que juntos como congregação, mas também como indivíduo, Senhor, eu quero recuperar aquilo que de alguma maneira foi defastado, foi apagado, foi esfriado no meu espírito. Eu quero avivar essa obra de Deus na minha vida. Eu te busco nessa manhã. Isso, pode vir, aleluia. Pode sair do teu lugar. Queremos nos ajoelhar, queremos nos prostrar. Temos um tempo bom ainda nessa manhã, e o tempo já não mais importa, porque o que importa é estarmos no centro da vontade de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, cheios do fogo da presença dele, tanto para batismo, como para esse avivamento. Sai do teu lugar, te ajoelha, te prostra, não tenha vergonha. Se o Moisés e Erasmo estivesse aqui, eles seriam os primeiros a se ajoelharem diante do Senhor, nos puxando juntos para do profundo do coração de cada um de nós clamarmos pela continuidade, olharmos com firmeza para frente, com gratidão, olhando para trás com alegria e reconhecimento, mas para frente olhando com expectativa do que o próprio Senhor confirmou a palavra, dizendo: eis que eu quero fazer coisas novas na vida de cada um de nós. Sai do teu lugar, não importa a tua idade, não importa a tua história, não importa se tu começaste entre nós há poucos dias, ou se tu é, assim como eu, dos primórdios, mais de 40 anos de congregar, de avivamento, de batismo, de fluir, de graça, de discipulado. Senhor, eu quero ser apaixonado por Ti como foi na primeira vez, Senhor. Continua operando em nós esse legado, esses marcos. Queremos resgatar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, quando o Jonatas falou aqui sobre que nós devíamos preparar altar para que o Senhor descesse com o fogo dele. Aleluia. O Senhor começou a me falar muito forte, é muito difícil para mim estar aqui na frente. E Ele disse que o altar são as nossas vidas. Amém. Vamos preparar aqui, vamos. Aleluia. Vamos aqui, ó, gente, Aleluia. vamos apresentar as nossas vidas para que Ele venha com o fogo dele aqui, com o Espírito dele. Aleluia. Nos encher. Amém. É isso que o Senhor está dizendo. Eu só estou Aleluia. dizendo que Deus está mandando. Amém, amém, amém. Aleluia. Eu creio que é tempo de cada um de nós sair do seu lugar, como um ato profético, lá de trás até a frente. Sai do teu lugar. Não é um apelo emocional, mas é oferecer essa lenha para o altar. Toma a mão da pessoa que está no teu lado, começa a abraçar, começa a profetizar, começa a impor as mãos. Senhor, reaviva a tua obra em cada um de nós ao longo desses anos. Queremos oferecer essa lenha no teu altar, para que venha com o teu fogo incendiar cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. Levanta tuas mãos, abraça a pessoa que está no teu lado, profetiza, traga a palavra profética, pelo poder do nome do Senhor Jesus.
nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, para que a Tua obra continue na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Há um fogo queimando e nós queremos ser a lenha que vai alimentando e que vai queimando a nossa vida, nosso tempo, a nossa energia, a nossa história, nosso presente, futuro, o nosso passado, como uma lenha diante do Senhor. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio da rabacataralabarabacatarabarabacá. Aleluia. Vai te ofertando diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Cheio da rabacataralabarabacá. Enche minha vida com tua glória. Enche minha vida com tua glória. Enche minha vida. Enche minha vida. Cada dia mais
de encerrar, eu queria compartilhar algo com os irmãos também, que veio ao meu coração enquanto o Jonathan estava contando histórias sobre o passado. E uma das histórias que eu me lembrei durante a pregação foi de um momento que eu não lembro exatamente o ano, mas eu tinha em torno de 6 a 8 anos de idade. E no final de um encontro como esse, o Erasmo fez uma roda de crianças, e eu era uma delas. E aquela foi a primeira vez que alguém orou para que eu fosse batizado no Espírito Santo, ainda criança. E algo que o nosso irmão também falou no retiro de Páscoa foi sobre gerações. Além de todo o testemunho de poder, de curas, ele falou sobre as gerações. E o texto de Atos 2, que cita a profecia de Joel, fala que é para os vossos filhos, para vossas filhas, para os servos. E eu queria repartir essa carga. Eu vejo que tem muitas crianças aqui, hoje não teve as aulinhas, né, por causa do retiro. Eu não sei como fazer isso na prática, mas eu creio que o Senhor quer se derramar sobre as crianças. É uma palavra que eu tenho certeza, porque o Espírito Santo me fez lembrar de quando eu recebi o Espírito Santo ainda criança. Amém. Esse batismo, esse Aleluia. poder. Amém. As crianças não deixam de ser crianças, mas o Espírito Santo não deixa de ser Espírito Santo. É verdade, Senhor. Ele pode ser Deus poderoso Amém. na vida de uma criança, na vida de um coração entregue. Eu vi muitas crianças aqui ajoelhadas. Vamos chamar para juntos. frente, Nick. Vem para frente as crianças. Vem, Felipe. Aleluia. Vamos orar. Vem. Isso aí. Vem. Vem. Todos que querem. Amém. Vem os pais, vem as crianças. Aleluia. Vem. Aleluia. Vem, querido. Aleluia. Vem, em nome do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Impõe as mãos junto comigo e sejam cheios do Espírito Santo, cheios da alegria do Senhor, de uma transformação de vida, poder sobrenatural, unção do alto sobre a vida das crianças, uma alegria indescritível, uma visitação tua sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Vem com óleo, vem com poder, vem com graça. Isso, abre tuas mãos, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Isso, mais poder ainda sobre a tua vida, mais poder ainda, mais unção, sede de Deus, sensibilidade ao Espírito, sensibilidade às coisas de Deus, sensibilidade às coisas de Deus, santidade ao Senhor, alegria, em nome do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheio da vai enchendo com graça, Senhor, vai enchendo com poder do alto, em nome do Senhor. Mais poder ainda sobre cada criança aqui presente, vai tocando, vai enchendo, vai enchendo, poder do alto, amor de Deus, graça do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, aleluia. Abre tuas mãos assim, isso, vai enchendo com graça, vai tocando, receba a medida de Deus, receba do Senhor, vai tocando, Senhor Jesus, mais poder ainda, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Aleluia. Vai enchendo. Cheio de Deus. Cheio da presença de Deus. Começa a receber palavras que não é português. Começa a receber uma melodia que não é natural. Começa a receber o transbordar da graça sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Mais poder. Mais poder ainda. Guardados do mundo. Guardados do mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Sobre essas crianças, profetizamos o resgate dos marcos que as gerações passadas estabeleceram e proibimos Satanás de roubar, de destruir, de matar, de roubar a fé, de trazer incredulidade. Em nome de Jesus profetizamos vida abundante sobre essas crianças, profetizamos vidas cheias do Espírito Santo, profetizamos fé. Profetizamos uma luz brilhando na vida deles, uma luz no meio das trevas, um testemunho vivo de um Deus vivo, de um Deus poderoso que tem autoridade sobre todas as coisas. Que esse poder seja manifestado na vida deles desde cedo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos toda a obra das trevas sobre a vida deles, toda a oposição, toda a opressão, em nome de Jesus. Que seja gerado em seus corações um temor santo de Ti, Senhor, um desejo de Te conhecer, fome e sede de justiça, fome e sede por intimidade contigo, Senhor, fome e sede por profundidade, Senhor, em nome de Jesus, cheios do poder do Teu Espírito. Espírito Santo, sela a vida de cada uma dessas crianças. Sela com Teu nome como propriedade Tua, Senhor. Poder do alto sobre a vida de cada uma dessas crianças, para que tenham sede e fome da Tua pessoa, da Tua presença, da Tua doçura. Os pais atentos para aquilo que vai acontecer nesses próximos dias, eles recebendo línguas, recebendo melodias em cânticos espirituais, em palavras que não é português, recebendo sonhos, visitação Tua, Senhor Jesus, em sonhos,
transborda na vida de nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Nesse legado, olhando para frente, nós impomos as mãos sobre cada uma das crianças para que sejam cheios da tua presença viva. Transbordem, experimentem o sobrenatural, guardem do mundo, guardem da distração, guardem da promiscuidade, da sujeira, da impureza, do mundanismo, dos conceitos errados. Livra eles do mal. Nós oramos nessa manhã. Sela eles de novo, tu me diz. Sela eles com teu Espírito. Daqueles que ainda não têm uma experiência, guarda eles para receberem essa experiência de conversão, de batismo e batismo no Espírito Santo. E assim nós também oramos por cada uma das crianças no retiro, dos que estiveram ontem. Guarda as crianças da congregação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Antes das crianças saírem, queria pedir a atenção das crianças que estão aqui na frente. O titio também foi batizado no Espírito com 6 anos. O Nick estava compartilhando o testemunho dele. Então, só aqui na frente tem 2 que com a idade pequena, crianças, foram tocados pelo Espírito Santo. E isso transformou a minha vida, transforma as nossas vidas. E essas línguas, as línguas que vêm, são línguas que Jesus, Ele é o batizador, e Ele vai manifestar, o Espírito vai manifestar através de vocês, ou já tem manifestado. Eu quero te encorajar a deixar isso fluir como um rio de água viva. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E pequenininho, o meu pai me encorajou a ficar repetindo essas línguas. Eu lembro de estar no intervalo, na escola, e ir para um canto, no recreio, e ficar repetindo. Eu quero te dizer, vocês são crianças que estão me ouvindo. Até hoje o tio faz isso. E é uma delícia. O que vocês estão recebendo, que vai ser manifesto ainda mais na vida de vocês, é para toda a vida de vocês. Amém. Recebemos uma palavra que um irmão recebeu, de nós não impedimos que nossas crianças cheguem ao Senhor. Então, continuem esse momento, em casa, intercedendo, guardando, estimulando, encorajando, e orando, impondo as mãos. E cada uma vai ser cheio do Espírito Santo e transbordar na presença do Senhor. Amém, amados. Vamos nos abraçar. Aleluia. E continuamos profetizando. Aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos tempos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Que o Senhor me ungiu para pregar